Bom dia! Hoje a gente vai falar de estratégias mentais. O que são estratégias mentais? Elas englobam um conjunto de elementos internos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, principalmente de acordo com a nossa percepção, com o nosso bom uso das ferramentas que temos e podemos e devemos utilizá-las, né, na nossa vida, quer seja como um mecanismo de defesa ou como um mecanismo de ação ou como um mecanismo de superação, né? Tudo isso está incluído nas estratégias mentais que cada um de nós desenvolve, né? E eu entendo que todos nós temos muitos elementos internos, mas à medida que a gente reconhece cada um e faz melhor uso deles, então a gente realmente os torna funcionais, né? E é muito interessante parar e perceber que cada um de nós tem uma estrutura neuropsicológica específica, que tem a ver com a nossa parte genética, com a forma como a gente foi criado, o ambiente externo, com as coisas que a gente ouviu desde quando era pequenininho, com a nossa forma de lidar frente às situações, principalmente aquelas mais difíceis, como lidamos com os nossos pensamentos, temos uma ação sobre eles, não? Percebemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, conseguimos lidar com tudo isso? Então, buscar estar atento a todas essas estratégias mentais nos torna cada vez mais próximos de nós mesmos. E essas estratégias, eu diria que elas são muito adaptativas. Por que eu estou usando esse termo? Porque assim, depende da situação que nós estamos vivendo, a gente vai ter que buscar aqui dentro elementos para lidar com essas situações. E às vezes a gente até tem a ferramenta, mas ela precisa de uma afiadazinha, de uma melhorada, né? E não adianta ter uma caixa inteira de ferramentas e não ir lá e procurar o que você precisa. Não serve para nada, né? Aliás, só vai ocupar o espaço. Então assim, a gente tem essas ferramentas, vamos olhar para elas, vamos desenvolver as que precisamos, vamos criar nova, caso aquelas ali não estejam sendo suficientes, né? Isso é muito importante, porque isso nos faz apropriados da nossa vida. E nós precisamos ter esse grau de consciência. Muitas vezes, esse processo todo causa dor, causa muita reflexão, às vezes uma certa sensação de fracasso, mas o enfrentamento, olhar para isso, olhar para a nossa vida, para toda a nossa história, para o que nós aprendemos a desenvolver em nós, o que estamos deficientes, aonde temos que investir mais. Isso é um processo lindíssimo. Eu já disse essa frase uma vez num dos vídeos, mas eu gosto muito, eu vou repetir. Um dia, indefectivelmente, hás de encontrar-te contigo mesmo. E só de ti depende que seja a mais amarga das tuas horas ou teu momento melhor. Agora, esse encontro, ele é muito positivo, desde que a gente queira, desde que a gente invista. Muitas vezes, a gente vai precisar de uma ajuda profissional. Não evitem de procurar um psicólogo. Ele pode ser aquela pessoa que vai te aproximar de você mesmo,
te ajudar a enxergar as ferramentas, os elementos e traçar junto com você um caminho, ou abrir espaço para que você o trace sozinho, né? Mas a gente precisa querer, a gente precisa acreditar que podemos ser melhor, viver melhor, estar melhor conosco mesmo. Esse é um grande desafio, talvez o maior das nossas vidas. Beijão, até amanhã.